Olha quem está esperando com um sorrisão. A cuca. O nome não é só uma brincadeira com o nosso folclore, não. Torna único cada animal. Os nossos animais, eles não são números, eles são indivíduos. Todo indivíduo aqui do zoológico, ele possui uma marcação, que é um microchip. Só que essa marcação, ela é difícil, às vezes, de você conseguir acessar esse número, né? Você precisa ter um leitor e colocar lá no animal. Então, a gente, pelo nome e associando algumas características individuais, a gente consegue identificar os indivíduos. E eles se reconhecem. Vamos ao micário tirar a prova. Chama para um cafezinho e... Vem cá, Tadeu. Isso. Como, Tadeu? Às vezes, uma visita como a nossa põe a curiosidade de ponta cabeça. Mas não há nada mais sedutor que uma atenção especial. Hi, Cá. E aí começa o diálogo entre velhos conhecidos. Você quer carinho? Quer? Você quer carinho? Quer? Tô vendo as cores corporal dele, pra ver se ela tá magrinha, ela tá bem gordinha, tá saudável. Isso torna tudo mais fácil, o nosso processo de identificar quando um bicho está mal, um bicho que não comeu. Isso nos torna mais próximos dos nossos animais. Isso é extremamente importante para a gente. É muito prazeroso você trabalhar num lugar assim, com os animais ali, né, no dia a dia, né? Você pega intimidade com os animais, sabe? Assim, a gente entra no recinto para limpar, o animal vem em cima de você, pede um carinho e tal. É gratificante, né? É gostoso, eu gosto. Tá certo. Aí você se pergunta, como é a escolha dos nomes? Às vezes, tá na cara, simples mesmo. Tem alguns nomes pelas características dos animais, né? Então a gente tem o pirata, por exemplo, que é um animal que perdeu um dos olhos. O critério pode ser o nome de um fruto do cerrado, de um personagem da moda ou... homenagem a pessoas, né? Alguns tratadores. Sim, tratadores como José Arthur ou o Tutu. Tutu? É o Tutu. A gente notou que ela estava prenha. Então a gente sempre vem com a brincadeira, se nascer menino vai ser Tutu, se nascer menina vai ser tal. O primeiro que viu a nascer fui eu. Aí eu acho que por isso me deram essa homenagem. Tá certo, aí você se pergunta, mas não tem campanhas? O nascimento de filhotes é sempre um acontecimento que o zoológico procura dividir com milhares e milhares de padrinhos, a população de Brasília. É comum a gente assistir a campanhas de escolhas de nomes. Mas há exatos 18 anos, essa tradição foi meio que rompida. Certa repórter foi justamente cobrir essa solenidade. O que foi que aconteceu? Era para ser mostrada a primeira fêmea de tamanduá-mirim do Zoológico de Brasília. Só que o filhote estava nervoso. O que certa repórter fez? Estava com um casaco bem grosso. Colocou o filhotinho no braço e começou a nanar o filhote, que se acalmou. Veja como foi nesse mesmo Bom Dia DF. É o terceiro tamanduá nascido no Zoológico de Brasília, mas a primeira fêmea. Por isso ela ganhou o nome de Liliane I, uma homenagem à repórter Liliane Cardoso, que teve de ninar a filhotinha na hora da entrevista. Em homenagem à repórter que desde o primeiro momento ela teve muito jeito para poder lidar com esse filhote de tamanduá-mirim. Alguns nomes viraram marca, inesquecíveis. Nelly chegou em 1957, presente da Embaixada da Índia. Como não tinha onde ficar, o zoológico teve de ser criado. E foi ela que abriu as portas. Durante 37 anos, a primeira moradora carregou o título de xodó dos visitantes. Tá certo? Aí você se pergunta, e um nome polêmico? O troféu, não acredito. Esse ficou com a macaca Capitu. Ah, Capitu. O Robson foi tratador dela. Um caso à parte. Ela pulava de uma ilha para outra para encontrar outro macaco que não era da mesma espécie dela. Ela era babuína sagrada e o outro macaco era babuíno verde. Aí existia um triângulo amoroso ali entre a Capitu, o Otero, que era o esposo dela, e o Eliseu, que era o amante. A macaca assanhada mereceu estudo e virou notícia no país inteiro. Um triângulo amoroso que está intrigando os cientistas. Pelo menos aqui no Brasil, nunca um babuíno nadou por amor.
Capitu morreu há 2 anos. Na casa onde morou reina hoje a normalidade. Mas foi um nome que deixou de herança uma lição. O amor é capaz de humanizar toda criatura e enfrentar todos os perigos. Um macaco chegar a nadar tem que ser uma situação assim extrema. Chegar a ser a vida ou morte. Ela teve que fazer essa adaptação, aprender a nadar de uma ilha para outra. A relação foi devido ao desprezo que o Otero deu a ela, né? Ele tratava ela muito mal, tirava ela da casinha e aí ela se sentiu atraída pelo Eliseu. E chegando na ilha do Eliseu, ele dava carinho para ela, dava atenção.